Oi, pessoal, me chamo Gláucia e hoje eu recordei de um fato que aconteceu comigo na minha casa e eu queria compartilhar com vocês, porque de repente pode ajudar alguém, né? Tudo que eu conto aqui é nesse intuito de repente ajudar alguém. Eu tive um momento na minha vida, eu sou casada, e eu tive um momento na minha vida em que eu passei por diversos problemas conjugais. Foi uma fase muito difícil dentro do meu casamento, dentro da minha casa. E eu me recordo que eu chegava em casa e eu ficava sempre bem irritada. Alguma coisa. Era como se algo falasse assim: não fica aí não tá bom, não tá legal. Era horrível, pra falar a verdade pra vocês, era horrível estar em casa. E isso foi por meses, né? Não me recordo exatamente, mas foi um longo período onde estar na minha casa era muito difícil. E aí começaram a acontecer algumas coisas bem ruins dentro de casa. E houve um dia em que eu tava dormindo, né? Eu e meu marido, a gente foi deitar. Na verdade, eu não consegui pegar no sono aquele dia, tava bem agitada. Tava muito irritada, tava com raiva, tava com ódio. Não sei do que, mas estava. E aí eu me lembro que eu adormeci e acordei apavorada. Por que eu acordei apavorada? Eu senti como se eu estivesse sendo tirada da cama. A sensação que eu tive é que alguém tinha pego no meu tornozelo e me puxado. Então eu levei um susto. Eu até olhei pro lado para ver se meu marido tinha acordado e de repente tinha esbarrado em mim, alguma coisa do gênero, mas ele estava dormindo. Foi muito estranho, aquela sensação de me puxarem, e aí eu comecei a orar, pedir para Deus, né, sei lá, para me socorrer, porque eu tava desesperada ali, não sabia o que estava acontecendo. Eu virei, eu dormi de bruços. Quando eu tava de bruços, eu olhei pro meu marido pra ver se ele tava dormindo. Ele tava, eu virei, né, de barriga pra cima, e olhei pros meus pés. E ali eu levei um susto danado, porque o que eu vi não foi bom. Eu fiquei apavorada, eu comecei a rezar, e não conseguia rezar, e continuava rezando, e não conseguia rezar, sabe, aquele desespero. Bom, passou. Graças a Deus, eu não consegui dormir bem aquele dia, mas aquela sensação ruim passou. Não falei nada pro meu marido, porque meu marido é evangélico, então ele não acredita nessas coisas. Mas eu fiquei bem assustada, com muito medo. Rezei, passei um dia tranquilo, dentro do possível. Até achei estranho, né? Porque fazia dias que eu não passava um dia tão bem, assim, dentro da minha casa. E acabei passando um dia bem tranquilo. Naquela noite, o meu marido me acordou, assustado. De manhã, né? Na verdade, foi de manhã. Ele me acordou, ele estava meio assustado. Eu lembro dele falar pra mim que ele teve a mesma impressão, de alguém tá puxando o pé dele, apertando o pé dele, ou algo do gênero. E tudo que ele fala nessas coisas, como ele não acredita, ele conta, ele fala, eu, hein, né? É uma frase dele. Bom, eu já tinha pedido, já vinha pedido pra ele há algum tempo, né? Como ele é evangélico, pra ele pedir pra um pastor, pra alguém vir orar na nossa casa, porque a coisa tava bem complicada. Eu não tava me sentindo bem. Como ele não pediu, né? Muito provavelmente porque realmente como a situação não estava bem, quando a situação não está bem, às vezes a gente não consegue se movimentar para resolvê-la. Eu acabei pedindo para um amigo, que ele faz parte de um grupo de uma igreja aqui na cidade onde eu moro. Eu não sei o cargo dele, mas ele né, tem, como é que se fala dentro da igreja? Eu não sei, mas ele tem lá alguma autoridade dentro da igreja, não sei como é que se fala. E ele acabou vindo, né? Ele é uma graça de pessoa, ele prontamente veio. E aí veio ele e uma outra pessoa da igreja. A gente conversou um pouquinho, tomamos um café. Ele já chegou meio assim, mas aí eu tinha contado pra ele o que tinha acontecido e ele perguntou pra mim no momento se ele podia ir ao meu quarto pra fazer uma oração dentro do meu quarto. Eu disse que sim. E ele foi. Eu fiquei na cozinha, né? E eu me recordo dele estar orando e pedir, né? Dele chamar, pedir para essa pessoa que também era da igreja ir até o quarto. E eles continuaram lá por algum tempo, orando. E depois, quando eles terminaram as orações lá e tal, ele chegou até mim e disse que
ele descreveu algumas coisas que ele tinha visto ali dentro do meu quarto, porque eu contei pra ele o quê? Eu não contei pra ele que eu tinha sentido que eu tinha sido arrastada da cama, nada disso. Eles são da igreja, eles não, né, teoricamente não acreditam muito nisso. Ou se acreditam, é de uma forma diferente daquela que eu penso. Então eu só disse pra ele que eu não tava me sentindo bem dentro da minha casa, que eu tava com alguns problemas e que eu precisava de uma oração, né? Porque orar, gente, é uma coisa que a gente tem que fazer sempre. Sempre, 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 sempre. E como eu tava me sentindo muito fraca espiritualmente por conta da perturbação mental que eu tava vivendo, que eu precisava da ajuda, né? Que eu já tinha pedido pro meu marido chamar um pastor, ele não tinha chamado, então se ele podia fazer isso por mim. E ele me contou, e o que ele viu foi exatamente o que eu vi. E, gente, assim, a gente conseguiu depois, fazendo algumas orações, enfim, fazendo algumas coisas. O que eu tô contando pra vocês, eu nunca conto detalhadamente, porque os vídeos já são longos, ficariam mais longos ainda, mas a minha ideia é de alguma forma passar a mensagem. E qual é a mensagem desse vídeo? O mal, ele existe, né? Isso, acho que a maioria das pessoas que acreditam em algo acreditam no bem e no mal. Ele existe. E sim, ele vai querer te atrapalhar de todas as formas se você der uma brecha. Então, às vezes, você tá com algum problema no seu casamento, e aqui especificamente eu tô falando para casais, pode acontecer em qualquer hora da nossa vida, mas eu tô falando para casais. Às vezes você tá com algum problema no seu casamento, você começa a sentir irritabilidade, você começa a sentir repulsa, e, né, N outras coisas aí, e você não entende por quê. Porque assim, até ontem estava tudo bem e hoje, de repente, algo saiu do plumo. Por quê? E a gente não se questiona. Ao invés de se questionar e tentar encontrar ali o que está acontecendo, a gente começa a culpar o outro. E aí as coisas vão piorando, 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 piorando. E aonde essas energias, elas acabam influenciando nas nossas vidas, muitas vezes destruindo lares, destruindo famílias que até então tinham um futuro brilhante pela frente. É sempre assim? Não, claro que não. Mas isso é possível. Ore muito pelo seu casamento, ore muito pela sua família, ore muito pela sua casa, pelos seus filhos, né? Peça a intercessão de Deus sempre, porque você nunca sabe de onde vai vir um tapa, né? Nesse caso específico, eu comecei a entender, depois de um tempo, por que essas coisas estavam acontecendo. Outras coisas aconteceram, mas quando isso acabou, ficou claro pra mim, né? Quando eu acabei entendendo o que estava acontecendo dentro da minha casa e eu busquei os recursos necessários para resolver, as coisas se acalmaram. Do dia pra noite? Não, porque eu não consegui entender isso do dia pra noite. Mas no momento em que eu entendi, sim. Por quê? Porque a gente tem que entender, a gente tem que aceitar e permitir que Deus trabalhe nas nossas vidas. Ele tá aqui o tempo inteiro, né? Pronto para nos ajudar, mas ele só faz aquilo que a gente permite. E por que ele só faz aquilo que a gente permite? Porque ele respeita nosso livre-arbítrio. Então, quando você não entendeu o que está acontecendo, o que a gente tem que fazer com esse livre-arbítrio? Entregar para ele e falar assim: Senhor, não sei o que está acontecendo, não sei o que fazer, toma conta. E que seja feita a tua vontade. E aí as coisas começam a se resolver e as coisas se resolvem de fato. É isso, casais. Orem muito, vigiem e procurem manter sempre a paz, a harmonia e o amor no lar de vocês, para que o mal jamais, em hipótese alguma, se faça presente e vença. Excelente dia para vocês.